Muito bem, bom dia, sejam bem-vindos, meus alunos da administração, primeiro ano, né? Turmas 1 e 2, novamente bem-vindos, tá? Hoje nós vamos dar continuidade ao capítulo Reações Químicas. Hoje, especificamente, nós vamos falar de um tipo de reação que é, na minha opinião, o tipo de reação mais importante, tá? Para o ser humano, para a humanidade, né? Que são as reações de combustão. As reações de combustão são aquelas, né, gente, que nós utilizamos, nós seres humanos, né, utilizamos para obtenção de energia. Seja energia na forma de calor, seja energia na forma de quê? De realização de trabalho, seja transformando energia térmica em energia elétrica. Então, as reações de combustão, elas, sem sombra de dúvida, sem nenhuma dúvida, são aquelas reações que eu considero, né, assim, que são as mais importantes para o ser humano, para a humanidade, né? Na obtenção de energia, né? É claro que existem reações naturais que são muito importantes também. Uma reação importantíssima da natureza é a fotossíntese, né? A fotossíntese, ela é um processo, não é combustão, né? Mas ela é muito importante também. A fotossíntese é um processo em que os vegetais, por meio da clorofila, né, eles captam o gás carbônico da atmosfera, né, em reação com a água e produzem, né, os açúcares e ainda, como subproduto, produzem oxigênio. Então, a reação de fotossíntese, ela é muito importante, tá? Sem ela não existiriam vegetais, não existiria a cadeia alimentar no planeta Terra. Mas as reações de combustão são também muito importantes, porque são elas, repito, que permitem para a gente, fazem com que nós consigamos obter energia, calor, trabalho realizado, tá? Então, movimentação de máquinas, de veículos, iluminação. Em casa, a gente usa as reações de combustão para cozinhar os alimentos. Tá? Em alguns países mais frios aí, do hemisfério norte, também no sul da Argentina, lá, tal, as reações de combustão são usadas em casa para aquecimento doméstico, né? Tá? Esses países aí, eles usam um sistema de aquecimento das casas, né? A calefação. Então, sem sombra de dúvida, as reações de combustão são muito importantes para nós. Bom, deixa eu compartilhar minha tela com vocês. Deixa eu compartilhar aqui com vocês. Opa! Combustíveis fósseis, tá faltando coisa aqui. Refino. Tá faltando, só um minutinho, porque... Química. Aqui. Ok. Muito bem. Então, mas antes da gente começar mesmo, deixa eu fazer alguns comentários aqui a respeito das nossas próximas atividades. Nós estamos aqui hoje, estamos nesse ponto, dia 16 de março. Hoje, repito, nós vamos estudar as reações de combustão, são reações muito importantes, tá? Aí, hoje mesmo,
vai ser aberto o questionário Reações Químicas, tá? Só que eu queria pedir para vocês um favor. Não façam hoje, não comecem a fazer o questionário hoje, não, tá? Tá aqui dia 16, vai estar aberto lá, mas eu queria pedir para vocês que esperem, porque amanhã, de manhã, amanhã dia 17, tá? Amanhã dia 17, eu vou gravar essa aula aqui, ó, de resolução de exercícios. Nós não teremos aula síncrona no dia 23, que eu vou estar num lugar sem sinal, tá? Então, essa aula do dia 23, na verdade, ela vai ser gravada. Eu vou gravar essa aula amanhã. Então, não teremos aula aqui, tá? Então, amanhã eu vou antecipar essa aula. Não vai ser síncrona, não vai ser amanhã síncrona. Eu vou gravar, ok? No dia 17, quinta-feira, eu vou gravar essa aula de exercícios, eles já estão prontos, e vou colocar lá o link do vídeo, lá do YouTube, eu vou colocar amanhã cedo, antes do almoço, eu coloco essa aula lá, tá? E o que eu peço só façam o questionário, só resolvam o questionário depois de assistir essa aula aqui, tá? Depois que vocês assistirem a aula do dia 17, que vocês... É uma sugestão minha, né? É um pedido meu. É aí que vocês vão fazer o questionário. Eu vou mandar para vocês um aviso lá no Moodle, um e-mail para todo mundo, tá? Com o link da aula, tudo bonitinho, igual eu sempre faço. Ok, gente? Tá? Então, reforçando, a aula do dia 23, antecipada para o dia 17, gravada, não é síncrona, Vou gravar, vou colocar lá para vocês, tá? E aí a gente volta a se encontrar, aí sim, a gente volta a se encontrar, nós nos encontraremos novamente, síncrono, aula síncrono, lá no teatro. Ok? Muito bem. Então vamos lá. Vamos falar das reações de combustão. As reações de combustão, se alguém quiser perguntar alguma coisa, fazer um comentário aí, tá, gente? A qualquer momento. Não precisa esperar o final da aula, não. A qualquer momento, interrompa e pergunte. Ok, gente? Muito bem. Então, nós estamos vendo agora o que a gente está chamando de reações de combustão, que também podem ser chamadas de reações de queima. São as reações de queima. Então, qualquer material, qualquer substância que é queimada, ela está passando por uma reação chamada reação de combustão. Ou seja, se você pegar uma folha de papel e queimar essa folha de papel, pegar um palito de fósforo, riscar e provocar a queima dessa folha de papel, a gente estará procedendo a uma reação de combustão. Um pedaço de madeira lá na fogueira, lá no fogão a lenha, lá, né? No fogão a lenha. Um pedaço de madeira que seja queimado, aquilo é uma reação de combustão, tá? Então, basicamente, qual é o conceito de reação de combustão? São aquelas reações em que determinadas substâncias, tá, que a partir de agora, nós vamos chamar essas substâncias pelo nome particular de combustíveis, tá? Então, aquelas reações em que determinadas substâncias são queimadas, ou, se quiserem falar também, são oxidadas, tá? Essas substâncias
recebem o nome de quê? Recebem o nome de combustíveis. E a gente tem vários exemplos de substâncias que são queimadas, são chamados combustíveis. E qual é o objetivo de se queimar um combustível, de se fazer uma reação de combustão? É a obtenção de energia, né, gente? Energia. O que está por trás de tudo isso é energia, a necessidade que nós temos de obtenção de energia. Agora, a combustão, o combustível só queima se ele reagir com uma outra substância, que geralmente é o gás oxigênio, geralmente é o gás o quê? Geralmente é o gás oxigênio, tá? É o gás oxigênio da atmosfera, né? Então, existem outras substâncias que promovem a queima? Existem, mas o principal é o oxigênio. Então, o combustível, ele só pega fogo, ele só queima, se houver a presença de oxigênio, Então, o oxigênio, na combustão, ele recebe o nome particular de, a partir de agora, nós vamos passar a chamar o oxigênio de comburente. Então, toda combustão tem duas substâncias participantes. Tem o combustível e tem o comburente, sendo que o comburente é o oxigênio. E qual é a característica das reações de combustão? É a liberação de quê? É a liberação de energia. Aqui eu coloquei, nesse rascunho aqui, eu coloquei como sendo na forma de calor, mas não é só calor não, tá, gente? Tá? Quando a gasolina explode, queima lá no motor de um carro, tá? Além do calor gerado, vai produzir também, vai realizar trabalho. Então, vai produzir energia na forma de trabalho realizado. Se não movimenta o carro, como é que vai movimentar o carro? A explosão da gasolina lá dentro do motor, bum, aí movimenta aquelas peças. O trabalho realizado vai movimentar aquelas peças, né, o pistão lá dentro, né, do motor, que vai transferir aquele movimento para as rodas, né? Claro. Então não é só calor, não. Eu pus aqui calor, mas não é só calor, não, tá? Então, aí, ó. Então, quais são os componentes? Quais são as substâncias participantes da combustão? Combustível é aquele que sofre a combustão. É aquele que sofre a queima. E o comburente é aquele que promove, é aquele que possibilita a queima. Sem o comburente, não ocorre a combustão. Tá? Uma folha de papel, ela queima por si só? Claro que não, tem que ter o comburente, que é o gás oxigênio. Né? O gás oxigênio, a gasolina, ela queima por si só? Não. Tem que ter, lá no motor do carro, tem que injetar ar, né? Lá no motor, né? Todo mundo sabe disso, né? Então, o ar mistura com a gasolina explode, né? Lá dentro do motor. Então, quais são as substâncias? Combustível e comburente. O oxigênio não é o único comburente do planeta Terra, não, do ambiente terrestre, não, mas é o mais importante, né? Tá? Tem ozônio, tem outros comburentes, mas o principal é o gás oxigênio. Olha lá, ele representa um quinto, mais ou menos, um pouco mais, 21%. Na verdade, é 21, não sei o quê aqui, tá, gente? É 21, um tanto aí. Depois vocês pesquisem lá no Dr. Google. É mais ou menos 21, 22% de oxigênio no ar atmosférico. Inclusive, isso que a gente falou agora há pouco, se não houver oxigênio, não tem
queima, não tem combustão, dá para fazer uma experiência muito simples. Pega um pratinho, coloca um toquinho de vela, com uma vela, tá? Ali naquele prato, né? Gruda ali aquela vela no pratinho, né? De sobremesa ali, tá? Um toquinho aí de uns 3 centímetros de altura. Aí você acende essa vela, tá? Põe ela para queimar. A vela é parafina, é um derivado do petróleo, né? Aí o que você faz? Põe um pouquinho de água no fundo do pratinho, para não deixar entrar ar, e tampa a vela queimando com um copo. Pega um copo desse aí de requeijão, não pega um copo de plástico, não vai derreter o plástico, né? Pega um copo de vidro e vira a boca para baixo, e tampa aquela vela. Em poucos minutos, o oxigênio que está ali dentro do copo, ele vai ser consumido pela parafina, aí a vela apaga. Então, essa experiência muito simples, ela mostra que sem oxigênio não há queima. Sem comburente, o combustível não pega fogo, né? Tá? Bom, aí nós vamos falar agora dos combustíveis. Quais são os principais combustíveis? São muitos, né? Muitos, mas existem vários combustíveis. Mas quais são aqueles que têm importância econômica para nós? São vários. Mas vamos falar um pouquinho de história primeiro. Desde que o ser humano aprendeu a lidar com fogo, lá na pré-história, né? Para obtenção de calor, de luz, e também para cozinhar o alimento, cozinhar lá a carne lá que aquele homem pré-histórico caçava, né? Ele caçava lá o mamute, caçava aqueles bichos lá, né? Lá na pré-história, ele cozinhava esses alimentos, né? Assava no calor do fogo, né? Da fogueira. Então, lá naquela época já se usava um combustível que é a lenha, que é a madeira. Tá? Depois o ser humano aprendeu a controlar o fogo. Aí veio a idade do bronze, aquelas lá desde a antiguidade, né? Até a Revolução Industrial. Todo mundo sabe que a Revolução Industrial aconteceu principalmente na Europa, né? Foi final do século XVIII, início do século XIX, né? 1790, 1780, até o comecinho do século XIX. Comecinho não, né? Até boa parte do século XIX, 1810, 1820, né? Tá? Foi quando houve a primeira Revolução Industrial. Qual foi o combustível usado na primeira Revolução Industrial? Foi esse aqui, ó. Foi o carvão. O carvão, ele era usado, ele era queimado, né? Tá? Ele era queimado para obtenção de calor. Aí esse calor gerava vapor de água, era para ferver a água. E nessa época se usava as máquinas a vapor. Era o vapor d'água aquecido pelo carvão queimado. O carvão queimava, aquecia a água, gerava vapor d'água, e as máquinas, aquelas primeiras máquinas lá da Revolução Industrial, elas eram movimentadas pelo vapor d'água, o vapor quente de água. Agora, o vapor ele era produzido como? Pela queima do carvão. Então, lá a Revolução Industrial, a primeira Revolução Industrial, só foi possível graças ao carvão mineral, né, usado como combustível. Tá? O carvão mineral, ele é um combustível fóssil, ou seja, as jazidas de carvão mineral, elas não são renováveis. Então, o carvão mineral é um combustível não renovável, tá, gente? Não renovável.
e ainda é usado até hoje muito, né? A China usa o carvão mineral para obtenção de energia elétrica. Tá? O carvão mineral é queimado naquelas usinas termoelétricas, e aí aquece a água, o vapor d'água, aí o vapor d'água gira uma turbina que vai produzir energia elétrica. Então, na China, boa parte da energia elétrica lá é produzida a partir do carvão mineral. É extremamente poluente, é extremamente poluidor, né? O carvão mineral, ele é cheio de impurezas, né? Tá? Então, lá na primeira Revolução Industrial, o combustível muito utilizado foi o carvão mineral, lá no início do século XIX, mas já na segunda Revolução Industrial, final do século XIX, início do século XX, né? Dos anos 1880, 1890, quando foi inventado um motor a combustão interna, né? Esse motor de gasolina que a gente conhece hoje, né? Motor a diesel. Aí, no início do século XX, né? 1900, 1910, 1920, e até hoje, os principais combustíveis são esses aqui. São os hidrocarbonetos, derivados do petróleo, né? Então, o que são hidrocarbonetos? O próprio nome já fala, são substâncias compostas por carbono e hidrogênio, tá? Então, a molécula dos hidrocarbonetos são basicamente CH. Então, eu vou ter um número X de átomos de carbono, vou ter um número Y de átomos de hidrogênio. E o petróleo nada mais é do que uma grande mistura de líquidos, de hidrocarbonetos, tá? Agora, e o petróleo, gente, é um combustível fóssil, ele é não renovável, tá? Então, como que é? Vamos mostrar aqui um arquivo aqui, ó, combustíveis fósseis, tá? Esse arquivo já está lá na sala do Moodle, está lá no bloco, já está lá no bloco reações químicas, tá, gente? Como é que se produz, como é que se originam os combustíveis fósseis? Quais são os combustíveis fósseis? São vários. Quais são os combustíveis fósseis? Os combustíveis fósseis são carvão mineral, gás natural. O Brasil, ele tem poucas reservas de carvão mineral, tá, gente? Mas tem boas reservas de gás natural. Tem boas reservas de... Não é o maior produtor mundial, claro, está longe disso. Não, o maior produtor mundial de gás natural é a Rússia, lá onde está tendo a guerra lá. E a Rússia exporta o gás natural para a Alemanha, para a Europa inteira, né? Inclusive, eles estão uma maior briga lá por causa desse trem lá, né? Outro combustível fóssil, nós estamos falando de combustível fóssil, né? Não renovável, significa não renovável. É o petróleo, tá? E seus derivados. Então, existem basicamente vários combustíveis fósseis, mas os principais são esses: carvão mineral, gás natural e o petróleo. Na verdade, o petróleo, como é uma mistura de diversas substâncias, na verdade, a gente não usa o petróleo cru, a gente chama de petróleo cru. Não, a gente usa os derivados do petróleo, tá? Então, são esses os combustíveis chamados de combustíveis fósseis, né? Tá? Depois vocês dêem uma lida nesse... Alô, pode falar. Desculpa,
Só uma pergunta, por curiosidade. Esses combustíveis não são renováveis. Isso. E o petróleo é muito, muito usado. Tem alguma coisa que possa, tipo, substituir o petróleo? Porque se não é renovável, pode acabar, né? Não, boa pergunta. Muito obrigado pela pergunta. Olha, hoje em dia já há uma série de estudos para substituição do petróleo. Por exemplo, os motores movidos a hidrogênio, o hidrogênio, o elemento hidrogênio, a substância H2, é um combustível que a gente chama de combustível limpo, porque o hidrogênio, quando ele é queimado, ele reagindo com oxigênio, produz água. Tá? E o hidrogênio, a fonte dele é a própria água. Se a gente pegar a molécula de água e separar os elementos da água, H e O, então a água é uma fonte enorme de um combustível líquido, limpo, que é o hidrogênio. Então já há estudos para a utilização do hidrogênio como um combustível limpo, que não gera poluição. Hoje já é uma realidade o uso de veículos movidos a eletricidade. E hoje já tem vários veículos só elétricos, né? Tá? Tem até aqueles híbridos, que são veículos que têm 2 motores. Aqui no Brasil está cheio de... existe aquele Toyota, já está cheio de carro, no Brasil está cheio, na Europa também, que são movidos a combustão e são movidos também a eletricidade. No futuro vai ser tudo a eletricidade ou a hidrogênio. Então, esses combustíveis fósseis, eles são finitos, eles terão fim. Agora, como as reservas ainda são muito grandes, já há especulação, assim, vai acabar daqui 50 anos os combustíveis fósseis, né? Vai acabar daqui a 70, 100 anos. O problema não está só no fato de que eles vão acabar, o problema é que esses combustíveis fósseis, eles são poluidores, eles poluem o planeta, a atmosfera, poluem as águas. Então, deixar de usar os combustíveis fósseis, o problema não é só porque eles vão acabar, não. A importância de se deixar de usar os combustíveis fósseis são os impactos ambientais, o aquecimento. Aí é a questão de se vai acabar primeiro o combustível ou se o combustível vai acabar com a Terra antes. Bom, Deus me livre, nem pense nisso, né? A gente vocês que são garotas aí, vocês vão vivenciar isso tudo ainda, né? Então, tomara que seja num cenário bastante positivo, né? Num cenário bastante favorável, né? Tá? A gente tem passado agora por momentos muito complicados, né? Guerra, pandemia, mas a gente tem que ter resistência, resiliência. Mas essa questão dos combustíveis é uma questão seríssima. E ainda aproveitando a sua pergunta, só que a economia, tá? A economia mundial como um todo, as grandes empresas petrolíferas, os grandes capitalistas, não estou fazendo aqui discurso político não, tá, gente? Esse pessoal, você acha que eles vão... Talvez até já exista a tecnologia aí de produção de combustíveis limpos, vamos chamar assim, né? Só que o interesse econômico que está por trás disso, muitas vezes impede o uso dessas tecnologias limpas em larga escala. Porque a economia desses países aí, dos grandes produtores de petróleo, gira em torno disso, dos combustíveis fósseis. E as grandes empresas, Shell,
a BP na Inglaterra, que é British Petroleum, né, a Standard Oil nos Estados Unidos, essas empresas todas aí, né, o capitalismo em geral, né, e isso traz uma consequência para nós, né. A questão é como conciliar a necessidade de obtenção de energia com os impactos ambientais. Essa equação, ela, para a gente, quando fala a gente, é para a humanidade, né? Para solucionar isso, nós precisamos de energia? Precisamos. Temos que tomar cuidado com os impactos ambientais? Temos. Como é que a gente vai equacionar isso? Essa que é a questão, entendeu? O Brasil tem uma das matrizes energéticas mais limpas do mundo. O que significa mais limpas do mundo? O Brasil, boa parte da produção de energia nossa, elétrica, é a partir das represas, né? Usinas hidroelétricas, né? Água represada. Então, o Brasil tem grandes usinas aí, hidroelétricas, Itaipu, Furnas, Xingó, lá no Nordeste, Paulo Afonso, no Rio Grande, na divisa Minas com São Paulo. A energia eólica, que é aquela energia obtida a partir daqueles cataventos gigantes, né? A biomassa, que é a produção de combustíveis a partir de matéria orgânica, a chamada biomassa. Então, hoje já o nosso etanol, o nosso álcool, o etanol, ele é um combustível renovável. Ele gera poluição, que produz gás carbônico. Mas ele é um combustível renovável. Porque o etanol no Brasil é obtido a partir da cana de açúcar, né? O açúcar da cana, ele é transformado em álcool, em etanol. Então, na verdade, não é uma equação só, é uma equação gigantesca com diversas variáveis. E a humanidade, seja comunista, capitalista, anarquista, pode ser o que for, nós vamos ter que aprender a lidar com isso, né? Sob pena de acontecer isso aí que você acabou de falar aí, né? O que é que vai acabar primeiro, né? Entendeu? Tá bom? O tempo para a gente conversar é até pequeno, mas a gente poderia conversar muito a respeito disso. Muito obrigada. Nada. Aqui, deixa eu aproveitar, então, nós estamos falando lá de combustíveis, né? Nós estamos falando do petróleo. Alguém quiser falar mais alguma coisa aí, tá na hora. Então, estamos falando do petróleo, né? Que é um combustível não renovável. O petróleo, eu tenho um arquivo aqui, o petróleo, tá aqui, ó. O petróleo, ele, na verdade, ele é produzido, ele é formado pela decomposição lenta, aqui, ó, pela decomposição lenta de vegetais e animais que foram soterrados por arenito, calcário, né? E sofrem lá a decomposição pela ação de bactérias. Vocês já aprenderam isso lá na geografia, né? Então, o petróleo, na verdade, ele é uma grande mistura de líquidos. Para a gente usar, a gente tem que separar, tem que fracionar o petróleo. Aí, como é que se fraciona o petróleo? É por meio do refino do petróleo. Esse arquivo aqui também, gente, ó, do refino, ele está lá também lá no bloco do reações químicas, tá, gente? Então, o fracionamento do petróleo, deixa eu aumentar esse negócio aqui, deixa eu aumentar aqui. O fracionamento do petróleo, lá na refinaria de petróleo, né? Lá na destilaria, ele é chamado de destilação fracionada. Por que chama fracionada? Porque o petróleo é separado em frações. E quais são as frações do petróleo? Aqui, que legal, ó. Depois vocês dão uma lida nisso lá com mais calma. Aqui as frações. Opa, peraí.
as frações do petróleo aí, ó. Como é que é? Esse esquema aqui, gente, é um esquema bem simplificado do fracionamento do petróleo lá na refinaria, né? Tá? O petróleo, ele cru, o petróleo cru, ele passa por um processo de aquecimento, e aí os diferentes componentes do petróleo, eles são separados, eles são fracionados conforme o ponto de ebulição dessas substâncias. Todo mundo lembra lá do laboratório, né? O que é o ponto de ebulição? É aquela temperatura em que aquele líquido passa para o estado gás. Então, a coluna de fracionamento, essa figura que a gente está vendo aqui do lado direito, né? Também chamada de coluna de craqueamento. Essa palavra craquear vem do inglês to crack, é quebrar, né? Tá? É fracionar, quebrar. Então, lá na refinaria de petróleo, em BH tem a Gabriel Passos, no Rio tem a Duque de Caxias, lá em Campinas, na região de Campinas, tem a Paulínia, lá no Sul tem não sei o quê, lá no Pernambuco tem a refinaria Abreu e Lima, né? Mas está faltando, viu? O Brasil está com problema de produção de gasolina aí, tá? Está faltando a refinaria. Mas aí o petróleo cru, ele entra no processo, sofre aquecimento, e aí quando ele entra na coluna de fracionamento, as diferentes substâncias vão sendo separadas de acordo com o ponto de ebulição. Então, sai, com temperatura mais baixa, sai o gás liquefeito de petróleo, aquele, ó, que é o gás de cozinha. É o gás de cozinha, é esse gás de botijão aí nosso aí, ó. Tá? Então, nas diferentes temperaturas de ebulição, os componentes do petróleo, a gasolina, querosene, óleo diesel, óleo combustível, tá? O querosene é usado em aviação, gasolina em automóveis, GLP, aqui ó, GLP é gás de cozinha. Esse óleo combustível aqui ó, é um óleo mais grosso, usado na indústria, em caldeiras. Aqui ó, parafina, parafina, asfalto, olha lá. Tá? É claro que aqui, ó, 400 graus centígrados, 400 graus aqui, ó. A parafina e o asfalto, eles saem quentes, líquidos, tá? Depois eles são resfriados e solidificados, né? O asfalto, para ele não solidificar, ele tem que ficar aquecido permanentemente, né? O asfalto, né? Tá? Então, vocês estão vendo que o petróleo, ele é fracionado em diversos derivados, que são os chamados derivados do petróleo. Olha lá, o gás de cozinha, ó. Deixa eu apagar isso aqui, peraí. Opa, deixa eu apagar isso aqui. Gás de cozinha, olha lá. O gás de cozinha, ele na verdade é uma mistura de 2 hidrocarbonetos. Aliás, são até mais, tá? Mas os principais são esses dois aqui, ó. X igual a 3, Y igual a 8, olha lá. X, Y. Esse é o propano, esse aqui é o butano. Vocês vão aprender esses nomes lá no 3º ano, tá? A gasolina é formada por octano, aqui ó, 8 octano. O óleo diesel é uma mistura de líquidos. O X aqui do óleo diesel é 16, 17, esse X aqui, ó, no óleo diesel, tá? Ô, gente, o óleo diesel é o combustível mais utilizado no Brasil. Caminhão, ônibus, trator, navio, locomotiva, tem uma série de máquinas, geradores de energia elétrica, tá? Então, tem uma série de veículos e máquinas de motores estacionários, motores que não são para movimentar veículos, né? Tá? Que
que são a base de óleo diesel. O óleo diesel, no Brasil, é o combustível derivado de petróleo mais utilizado. Infelizmente, ele é muito poluidor, né? Por causa do enxofre. O óleo diesel tem enxofre como impureza, né? Tá? E esse enxofre, quando o óleo diesel queima, ele queima junto e produz a chamada chuva ácida, né? O querosene também é um importante derivado do petróleo. Ok? Outro combustível fóssil muito importante na nossa matriz energética é o gás natural. O Brasil importa, tem gás natural lá na bacia dos Santos, tem gás natural na bacia de Campos, no Rio, do Espírito Santo, lá na Amazônia, mas tem pouco, tá? O Brasil, a maior parte do gás dele é importada da Bolívia, vem por gasodutos, né, da Bolívia, passa pelo Mato Grosso. Então, é usado para movimentar veículos, indústrias, gás residencial, aqui em BH mesmo. Minha casa aqui, boa parte de Belo Horizonte hoje é gás encanado na rua, né? Não se usa mais botijão de gás. E é esse gás aqui, ó, é o gás natural, né? É o gás metano. Que também é fóssil, é não renovável, tá? Não renovável. Agora, o etanol, chamado de álcool combustível, esse é renovável. A fórmula dele é essa aqui, né? C2H5H. Ele é produzido a partir do açúcar da cana, né? Assim como, e é muito usado no Brasil também, tá? O etanol hoje é importante na matriz energética. Assim como o carvão vegetal, né? Obtido a partir de madeira, principalmente madeira reflorestada, eucalipto, né? Hoje em dia se usa muito eucalipto, que é uma madeira que inclusive nem é brasileira, o eucalipto é originário da Austrália, né? Então, essas grandes plantações de eucalipto, a maioria delas é para transformar o eucalipto em carvão vegetal, né? Então, como o eucalipto pode ser replantado, o carvão vegetal é um combustível renovável, tá? Ok? E aí o carvão vegetal ele é muito usado em indústrias siderúrgicas, né? Lá na produção de ferro, né? Ele é muito usado. Ok? Bom, para fechar nossa aula, o que eu quero de vocês, além de conhecer o que são combustíveis e tal, é saber identificar quais são os tipos de combustão. Existem basicamente dois tipos. A chamada combustão completa, tá? E a chamada combustão incompleta. Opa, tem os dois tipos? Tem. A completa e a incompleta. Eu quero que vocês saibam diferenciar uma da outra, tá? E é muito fácil, muito simples. O que caracteriza a combustão completa? Na combustão completa, o carbono, vocês perceberam que os combustíveis, olha lá, carbono, 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 olha lá, carbono, carbono, os combustíveis, pelo menos os combustíveis de aplicação, né, industrial, de importância econômica, possuem átomos de carbono e hidrogênio, ok? Então, quando ocorre, cadê? Aqui. Quando ocorre a combustão, o carbono, olha lá, ó, se transforma em CO2. Então, quando todo o carbono, se transforma em CO2, em gás carbônico, em dióxido de carbono, essa reação de combustão ela é chamada de completa. Tá? E aí, como é que eu consigo identificar? É só olhar a equação, olha lá.
CH4 reagindo com oxigênio, vocês estão vendo que eu já coloquei balanceado, né? Na próxima aula nossa lá de balanceamento, nós vamos voltar nessas equações e balancear tudo de novo, tá? Eu já estou colocando balanceado aí. Mas nós vamos voltar e balancear de novo. Olha aqui a molécula do gás natural, metano. O carbono aqui, ele, ó, foi todo ele transformado em gás carbônico. Olha lá, uma molécula de metano dá uma molécula de gás carbônico. Olha lá, um carbono, um carbono. Agora, o propano, olha esse cara aqui, ó, propano, que é lá do gás de cozinha. A molécula tem quantos átomos de carbono? Tem 3. Aí na combustão completa, vai produzir 3 moléculas de gás carbônico. Então, o carbono aqui do propano foi todo transformado? Foi. Uma molécula de propano, com 3 carbonos, produziu 3 moléculas de gás carbônico. Então, a diferença é que no primeiro caso ali, produz uma molécula. Uma de gás carbônico. Aqui produz 3. Olha aqui a gasolina, olha aqui a gasolina, o octano. Uma molécula de octano tem quantos carbonos? 8. Então, vai produzir 8 moléculas de gás carbônico. Está vendo que a gasolina, uma molécula de gasolina produz 8 de gás carbônico, que é um gás de efeito estufa, tá? Não preocupa agora com o balanceamento, não, tá, gente? Nós vamos fazer balanceamento lá no dia 30. Lá no dia 30 de março. Nós vamos aprender balanceamento. Olha esse outro aqui, ó. O etanol, que é um importante combustível nosso, né, da nossa matriz energética. Quando ele sofre combustão completa, ó, pimba. A molécula de etanol tem 2 átomos de carbono. Olha lá, ó. Deu origem ao CO2. Tá? Então, o que eu quero que você saiba? Que a combustão completa produz apenas CO2 e água. Por que água? Por causa do hidrogênio, né, gente? Por causa do hidrogênio, né? Por causa do... Olha lá, olha o hidrogênio aqui, ó. Por causa do hidrogênio. Então, como é que eu identifico uma combustão completa? CO2 mais água. CO2, olha lá, CO2 mais água. O que vai diferenciar uma combustão da outra vai ser o balanceamento. Uma combustão completa de outra completa é o balanceamento. Só isso. Mas é CO2, 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 água, água. Tá vendo? Tá? Água. A combustão completa ela é mais eficiente, energeticamente falando, tá? Você quer ver um exemplo? Lá no fogão da nossa casa, quando o gás está queimando lá no fogão, lá na trempe do fogão, quando ele está queimando, o azulzinho está bem azul, a gente quase não enxerga quando o fogão está novinho, né? Está reguladinho, a gente quase não enxerga a chama. Nesse caso, atende aqui para mim. Nesse caso, aquela combustão é completa. Nesse caso, aquela combustão é completa, porque a gente quase não enxerga a chama. Percebeu? Agora, e ela é mais eficiente em termos de geração de energia, ela é mais eficiente. Tá? Só que, infelizmente, nem toda combustão é completa. Muitas vezes, a combustão ela é incompleta. Por exemplo, quando o motor de um carro, de um caminhão, de um ônibus, ou até o gás de cozinha lá, o fogão está desregulado, aquela combustão não será completa. Ela não vai produzir só CO2 e água. Além do CO2 e da água,
aquela combustão que agora nós vamos... E é muito comum, tá, gente? É muito comum. Aquela combustão, ela vai ser uma combustão que nós vamos passar a chamar de incompleta. E no nosso dia a dia isso acontece demais. Quando a gente está na rua, passa um caminhão, não é que esse caminhão velho, né? Que esse caminhão, né? Desregulado, aquele motor todo desregulado, passa soltando aquela fumaça preta, tá? Aquela fumaça preta lá contém isso aqui, ó. Fuligem. Ou a panela, quando você está usando, está cozinhando algum alimento, e fica aquela chama amarelada, aquela chama alaranjada, lá, no fogo lá do gás de cozinha, se você pegar aquela panela, espera ela esfriar, claro, né? Passar o dedo embaixo, não sai aquele pozinho preto, aquilo é fuligem, aquilo é combustão incompleta, tá? E o pior, aqui, ó, o carvão, por exemplo, a maior parte o carvão, geralmente, a combustão dele é incompleta, porque produz esse gás aqui, ó, esse gás aqui, ele é extremamente nocivo à nossa saúde, é o chamado monóxido de carbono, não é o dióxido, CO2, é o monóxido, é o CO, tá? Ele causa problemas respiratórios, ele é um poluente atmosférico que causa dano à saúde do ser humano, tá? E grandes cidades que usam muito carvão, lá na China, por exemplo, eles usam lá para a produção de energia, a quantidade de monóxido de carbono na atmosfera é muito alta. E mesmo aqui, o BH, São Paulo, principalmente no inverno, nos meses que vão de maio até agosto, setembro, quando chove pouco, que a chuva, ela limpa o ar, né? O nome certo é depurar, a chuva depura o ar, né? Quando dá uma chuva boa, o ar não fica gostoso de respirar, tá? Mas quando não chove, a quantidade de monóxido de carbono no ar, nas grandes cidades, é um problema ambiental, de poluição ambiental, sério, tá? Inclusive os órgãos de controle monitoram, né? Fundação Estadual do Meio Ambiente, monitoram o monóxido diariamente, tá? Então, quando o carvão queima, na maioria das vezes, ele produz monóxido. É aqui esse outro, ó, o acetileno. O acetileno, gente, é usado em maçarico de usina mecânica. Não sei se vocês conhecem acetileno, né? Usado em solda. Ele produz fuligem. Produz CO também, tá? Eu esqueci de colocar aqui, ó. Produz CO também. A gasolina, quando o motor do carro, aqui é a gasolina, ó. Quando o motor do carro está desregulado, também produz CO. Monóxido de carbono, tá? O óleo diesel produz monóxido de carbono. Então, como é que vocês vão diferenciar a combustão completa da incompleta? Completa, gás carbônico, água. Incompleta, presença de fuligem e de monóxido de carbono. Se na equação química tiver produto, tiver como produto, além, pode ter gás carbônico, água, mas se tiver fuligem e monóxido de carbono, essa reação, combustão é chamada de incompleta. Qual que é mais eficiente em termos de energia? Completa. Tá? A quantidade de calor produzido na combustão incompleta é menor, tem menor eficiência energética do que a combustão completa. Por isso que é sempre bom manter o fogão da nossa casa regulado, a mistura com o ar, né? O carro tem que estar sempre reguladinho, o caminhão, tá? Para a combustão ser o mais eficiente possível. Muito bem, gente. Então tem aí um comentário aí no final, tá? Isso aí nós já falamos, né? A combustão, ela é o quê? Essencial para nós, né? Seres humanos.
Desde quando a gente ainda era homem das cavernas, né? Homem, né? Desde aquelas épocas lá, milhares de anos atrás, né? E qual é a importância da combustão? Aquilo. Desde sempre foi essa obtenção de quê? De energia. Seja para cozinhar, cocção é cozinhar, né? Cozinhar alimento. Seja para gerar eletricidade, nas usinas termoelétricas. Seja para movimentar máquinas, veículos, e até para manter a gente vivo. Nós só estamos vivos até o dia que a gente morre, né? Isso aí é a única certeza da nossa vida, né? A gente só fica vivo por causa disso aqui, ó, da combustão dos açúcares no metabolismo do nosso corpo. A gente respira, o oxigênio vai pelo sangue arterial até as células, e lá os carboidratos, aqueles negócios lá, glicogênio, né? Eles são queimados, né? Tá? Eles são queimados. E aí mantém a nossa temperatura corporal. Ok? Mantém ativo o nosso metabolismo. Então, nós, seres humanos, qualquer um de nós, e os animais também, né? Nós somos um grande reator químico e que funciona à base de reações de quê? De combustão. Nós somos um grande sistema de combustão, né? Ok? Muito bem, gente. Deixa eu voltar lá. Não, não é aqui não. É aqui. Deixa eu voltar lá na minha tela. Deixa eu voltar lá na minha tela. Ok, gente? Então, vou reforçar o que eu falei no início da aula, tá? Amanhã de manhã, dia 17, eu vou gravar a aula do dia 23. Vou mandar para vocês. Então, a aula do dia 23 não vai ser síncrona. Eu vou antecipar essa aula. Vou gravar até na hora do almoço. Essa aula já vai estar lá no YouTube e já vai estar lá no Moodle, e eu vou disparar um aviso, um e-mail para vocês, falando de novo, escrevendo de novo tudo isso, tá? E pedindo para vocês só fazerem o questionário, tá? Não começa o questionário hoje não, deixa para começar amanhã ou depois de amanhã. Tem muito tempo, tá muito fácil, tá? Ok? Alguma dúvida, gente? Alguma pergunta? Ok? Tá na hora do almoço, né? Então, um abraço para vocês todos, tá? E nos encontramos presencialmente agora, lá no dia 30. 23 vai ser antecipado. Vamos antecipar para amanhã, dia 17. E nos encontramos lá no dia 30, presencialmente, para começar o último capítulo, que é o capítulo balanceamento de equações. Ok? Então, um abraço para vocês. Muito obrigado. Presencial, professor, agora? Não vai esperar o ano acabar, não? Hã? Vai ser presencial agora? Ah, não, desculpa. Que susto! Porque eu estava com isso na cabeça. É síncrono, né, não? Síncrono, ó. Obrigado por me corrigir, tá? Obrigado por me corrigir. Não é nada de presencial, não. Vocês usei a palavra errada. Porque eu estava conversando com o pessoal lá da Química, tem gente que já está voltando no presencial essa semana. Vocês não, é síncrono. Obrigado, viu, Thaís? Qualquer bobagem que eu falar aqui, me corrijam. Não deixem de me corrigir. Não, eu só assustei, professor. Eu falei, uai, gente. Não. Eu também, eu falei assim, ué, já? Não. Eu que errei aqui. Eu errei. Não é? Eu usei a palavra presencial no lugar da palavra síncrona.
tá? Então, no dia 30, o nosso encontro vai ser online, vai ser síncrono. E lá no dia 30 a gente vai começar o último capítulo, que é balanceamento, ok? A gente só vai voltar no presencial, se voltar, né? Vamos ver como é que vai ser essa variante nova aí, né? Tem uma variante nova aí, né? É a mistura da Delta com a Omicron. Vocês viram a notícia? É a Delta misturada com a Omicron, é a Delta Cron, tá? Mas tomara que ela não avance e a gente possa voltar no presencial só lá depois das férias, só lá em junho, lá no começo é isso mesmo, né? Começo de junho, tá? Dia 30 é online, 30 de março é online. Ok? Um abraço para vocês, um bom almoço. Vou parar a gravação. Obrigada, professor. Boa tarde. Alô, boa tarde para todo mundo, um abraço. Tchau, professor. Obrigada. Boa tarde. Até lá.